Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Olha só, hoje estaremos dando continuidade à nossa meditação nos provérbios, estamos indo rumo ao provérbio 31, né? Que é o último, né, meus irmãos? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. E eu espero você lá também. E que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe a sua inscrição, o seu gostei, compartilhe com seus amigos. Deixe também o seu pedido de oração, porque eu tenho um compromisso com Deus e com você, né, de estar orando pela sua causa. Amém? Glórias a Deus por tudo, não é mesmo, meus irmãos? Hoje, então, nós vamos ler todos esses versículos do capítulo 10, mas iremos meditar somente em alguns, tá bom? Eu destaquei aqui alguns que Deus colocou no meu coração. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura, as ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua santa palavra e te peço nessa hora sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Peço-te também uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, Pai, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Muito obrigada por tudo. Entregamos esse dia nas mãos do Senhor, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje eu fiz essa leitura na Bíblia na linguagem de hoje. Amém? Para facilitar o nosso entendimento. E aí eu destaquei alguns versículos, né? O primeiro é: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe, né? Então isso aqui é um fato, né, irmãos? A gente sabe que verdadeiramente é dessa forma que acontece, né? Que você que está aí do outro lado, né? Que possa ser um filho sábio, né? Porque você com certeza só trará alegria, né, para os seus pais. E os pais, né, eles merecem todo o nosso respeito, a nossa gratidão, né? Porque foram, em primeiro lugar, né, Deus, né, quem faz todas as coisas, quem nos fez, mas os nossos pais, né, são eles, através da vida deles, que nós viemos a este mundo. Então a gente precisa valorizar. Então o filho sábio é a alegria, né, tanto do seu pai como também da sua mãe, né? Então que possamos, né, sermos assim. Eu já não tenho mais os meus pais, né, mas graças a Deus, enquanto eu os tive, eu pude, né, honrá-los, né? Então que você aí que ainda tem possa honrar os seus pais em nome de Jesus. Aí destaquei também o versículo 4. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece, né? Então, olha, o importante é o que? A gente ter boa vontade, né, para trabalhar, irmãos, né? O trabalhar, né, alegra o coração, né, de Deus. A gente percebe isso, que Jesus, ele chamava aqueles, né, que estavam trabalhando. Ele não chamou ali para ser seus discípulos os preguiçosos, né? Então, irmãos, e com certeza, né, o preguiçoso fica pobre, aquele que fica ali, ó, né, sempre dando uma desculpa, né, para não ir trabalhar, vai ter essa vida, né, infelizmente mesquinha, né, mas aquele que se esforça, ele vai o quê? Né, ter uma vida próspera. Então, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Aí vem o versículo 6 que eu destaquei também. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência, né? Então, todos aqueles que fazem bondade, né, que são pessoas, entre aspas, né, boas, elas são abençoadas, irmãos, né? Então, que nós possamos sempre estar em busca do bem, né? Fazer o bem a todos, né? Mesmo aqueles que porventura tenham nos feito mal, mas que nós façamos o bem. Os bons serão lembrados, versículo 7, como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. E é uma verdade também, né? Com certeza, como que a gente se lembra, né, daquelas pessoas que passaram em nossas vidas, que foram pessoas bondosas. Agora, aquelas que fizeram maldade, verdadeiramente a gente esquece. Não é assim? Versículo 9: a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Com certeza, e também não tem paz, né? Então, a pessoa honesta tem paz, irmãos. Então, nada como nós fazermos sempre, né? Termos sempre, né? Postura de honestidade. Então, a gente vai poder deitar na nossa cama em paz, né? Em paz com Deus e em paz também, né, com o nosso coração, com o nosso próximo. Então, que sejamos sempre pessoas honestas. Versículo 12: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas, né? Então, que possamos sempre, né, viver em amor, né, tendo amor pelo nosso próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e depois ao nosso próximo como a nós mesmos.
Nada de ódio no coração do cristão. Se o cristão está tendo ódio, irmãos, ele tem que orar a Deus, né? Pedir ao Senhor perdão e pedir ao Senhor que lhe ajude, né? Para ele abandonar esse sentimento, porque esse sentimento não provém de Deus, né? Quem tem ódio não está com Deus no coração, não, porque Deus é amor. Versículo 17: Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro, né? Então, aleluias, e é também verdadeiramente, né, uma grande verdade. Aquele que aceita a repreensão, né, ele vai andar no caminho da vida. Tanto a repreensão de Deus quanto a repreensão de um irmão, né, do pai, da mãe, né? Então ele vai andar no caminho da vida. Agora, aquela pessoa que é dura de coração, que não aceita a repreensão, infelizmente, né, ela não vai ter uma vida abençoada. Versículo 19: Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Né, irmãos? A gente já viu em outras meditações aqui sobre essa questão, né? De nós economizarmos ali as palavras, ouvirmos mais do que falar, né? Então, aqui, conforme a gente viu, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Então, vamos falar pouco e ouvir mais em nome de Jesus. Versículo 22: A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Glória a Deus, é verdade, aleluias, né? A bênção do Senhor traz prosperidade em todos os sentidos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, aleluias, né? Porque com certeza seremos prósperos. Versículo 27: Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, irmãos? Então vamos temer ao nosso Deus para termos uma vida longa. Glória a Deus. Versículo 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros, né? Então, que nós possamos sermos considerados esses homens direitos, essas pessoas bondosas que passaram aqui nessa terra, né, irmãos? Para a gente não ser esquecido, né? E para a gente deixar, né, sempre aí um exemplo de cristãos, né? Os maus estão sempre ofendendo os outros. Então, se porventura, né, você esteja ofendendo alguém, peça perdão, né, em nome de Jesus, né? Da mesma forma, a mim, né, eu falo comigo mesma também, né? Que a gente esteja sempre pedindo, né, perdão uns aos outros se a gente ofender alguém, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a nossa meditação de hoje foi essa, né? Eu espero que você tenha recebido, né, cada uma dessas palavras aqui que a gente leu, que a gente meditou de bom grado, né? Porque conforme a gente viu, né, que aquele que ouve, né, ali a repreensão, que ouve, né, os conselhos do Senhor, né, ele está no caminho da vida, né? Então, glórias a Deus pela palavra do Senhor, né? E nesse momento eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Amém? O título é A Gangue dos Irmãos. Ele é baseado em Provérbios 4. Os irmãos Dalton eram foragidos no fim dos anos de 1800 nos Estados Unidos. Eles começaram ao lado da lei como policiais, mas em seguida declinaram gradualmente para o crime e tornaram-se conhecidos por assaltos a bancos e trens. Seu dia de ajuste de contas veio quando tentaram roubar 2 bancos de uma só vez. Ao ouvir sobre o roubo, os habitantes da cidade armaram-se e atiraram na gangue Dalton. Quando a fumaça baixou, Emmett Dalton era o único sobrevivente. Após 15 anos na penitenciária, Emmett foi perdoado e liberto. Enquanto estava na prisão, percebeu os erros dos seus caminhos e, ao ser solto, queria dissuadir jovens de uma vida de crime a partir de sua própria experiência. Emmett escreveu e estrelou um filme sobre a gangue Dalton, em que mostrou a tolice de ser um fora da lei. De muitas maneiras, o filme de Emmett dizia:
Não entres na vereda dos perversos. Provérbios 4:14. De forma semelhante, quando pecamos, mas genuinamente nos arrependemos e vivenciamos o perdão de Deus, podemos contar a nossa história. Podemos encorajar outros a não agirem da mesma forma que nós agimos. Tiago escreveu: aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Tiago 5:20. Quando aprendemos com nossos erros, há menos chance de os cometermos novamente. Amém? Fica com essa palavra também. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.